Oi, hoje eu recebo o cientista político Luiz Felipe Dávila. Fique ligado, o Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band em São Paulo. Ele é cientista político e diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo empoderar líderes públicos. Autor de diversos livros, como Os 10 Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos, ele também é especialista em gestão pública. Vamos falar agora com Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, muito obrigada por aceitar nosso convite e dar aqui uma luz nesse caos político em que a gente se encontra. Obrigado, Sônia. Vamos começar conversando sobre a semana. Tivemos vários fatos importantes. A sentença dada pelo juiz Sérgio Moro para o presidente Lula, uma sentença de condenatória de prisão de 9 anos e meio. Tivemos a decisão da CCJ, que vai ser referendada ou não em agosto pelo Senado em relação ao mandato do presidente Temer. E tivemos também mais algumas nuances de delações. Eu queria saber o seguinte, dentro dessa confusão hoje, onde não temos nem luz e nem túnel, como é que você vê o país daqui a 6 meses? Olha, Sônia, o importante é focar no que é prioridade, porque a condenação do Lula, a situação do presidente Temer ficando ou não ficando, isso não muda o destino do país. O que muda o destino do país é a aprovação das reformas estruturais do Estado brasileiro. E esse governo aprovou reformas muito importantes. Aprovou a reforma do ensino médio, aprovou a PEC do gasto e agora aprovou a reforma trabalhista, uma grande vitória de modernização de uma lei antiquada que prejudicava enormemente o brasileiro e a geração de emprego. E ainda nós temos uma agenda difícil pela frente. Temos de aprovar a reforma previdenciária e a reforma política até setembro para que as regras valham na próxima eleição. Então, nós temos de focar nas reformas. O importante é não se distrair muito com crise política. A gente sempre fica pensando em pessoas, né? É a nossa veia personalista, né? Os salvadores da pátria. É como se as pessoas fossem fazer a diferença. Não, o que a gente tem que preocupar é o que nós queremos deixar como herança para as próximas gerações. E nós vamos deixar um Brasil melhor se nós aprovarmos essas reformas, trabalhista, previdenciária e política. Você fala muito em nós. Nós, acredito que seja a sociedade. Sociedade. E nós, Congresso? Como é que nós, Congresso, vemos esse processo? Vamos dizer, a reforma trabalhista, um grande ganho dessa semana, inquestionável, ela foi aprovada a duras penas. A previdenciária, há dúvida se isso passa. Do que esses congressistas têm que se conscientizar para fazer essas reformas passarem? Os parlamentares têm que se conscientizar, se eles fizerem política antiga como antigamente, que é defender interesses clientelistas, corporativistas, para tentar salvar a pele na próxima eleição, eles vão perder as próximas eleições. As pessoas estão de olho nos parlamentares, de olho nas suas atitudes, nas suas escolhas. Portanto, escolher defender o corporativismo hoje é um suicídio político em 2018. As pessoas têm que voltar para a sociedade o que as pessoas querem. Mas você acha que eles têm consciência desse peso hoje da sociedade? A sociedade entende o que é a reforma trabalhista, entende o que é a reforma previdenciária e as consequências dessas duas reformas para a sua vida, seu dia a dia? O que as pessoas entendem é se vai retomar o emprego, vai tomar renda e o investimento. Se começar a voltar essas coisas, ela entende que o país está ficando melhor. Então, o sinal que nós temos de passar é que com essas reformas voltará o investimento. E ao voltar o investimento, vai voltar o emprego. Então, o que em 2018, outubro de 2018, que é a data da eleição, as pessoas querem saber o seguinte, a perspectiva minha de futuro é melhor ou pior? Se for melhor, vão buscar um candidato reformista. Se for pior, vamos cair de novo na vala de buscar um demagogo salvador da pátria, o que seria um desastre para o país. Você já detectou algum demagogo salva-pátria nesse cenário hoje? Quem que seria esse demagogo? Vamos dizer. 2 nomes, o Lula e o Ciro Gomes. São 2 que acreditam ainda que salvadores da pátria, que vão mudar o Brasil, colocar o Brasil num eixo do retrocesso e não do Brasil que nós precisamos, que é um Brasil olhando para frente. Em que categoria você colocaria, por exemplo, um Jair Bolsonaro
como um demagogo também, da direita, que também tem a mesma visão. Os extremos se encontram. Tem uma visão nacionalista da economia, né? Tem uma visão ainda protecionista, tudo que o Brasil não precisa. O Brasil precisa abrir sua economia, o Brasil precisa se inserir nas cadeias globais de valor. Sônia, nós perdemos mercado, competitividade, produtividade, porque nós ficamos longe do mundo. Nesses 14 anos de PT, o Brasil se afastou do mundo. E outras nações passaram, por quê? Porque se integraram ao mundo. Então, nós vamos ter que abrir o país. E abrir o país é um grande desafio político. Então, pegando um gancho aqui nesse desafio que é se abrir ao mundo, eu vi a primeira abertura do Brasil ao mundo justamente na época do governo Fernando Collor, que deu aquela confusão que deu, foi uma tragédia, mas essa atitude dele tentar abrir o país ao mundo foi uma atitude positiva. Por que isso não tem continuidade? Vamos dizer, vai governo, volta governo, a gente dá 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. O que falta ao Brasil? Um programa mais bem delineado? Os partidos deveriam ser conhecidos pelos seus programas, em vez de pelas suas pessoas? Como é que você vê esse processo? Olha, Sônia, o grande problema é que nós acreditamos mais no capitalismo de compadrinho do que no verdadeiro capitalismo. Ou seja, o Brasil é um país que tem essa economia fechada, esse estilo protecionista. Por quê? Porque nós achamos que o Estado tem que beneficiar empresas, setores. Veja a nossa legislação tributária. Pega a alíquota de PIS e COFINS. Tem um PIS e COFINS, uma alíquota para cada setor da economia, um protecionismo para cada... Então, nós temos que nos livrar dessa amarra protecionista. Nós temos de acreditar na nossa capacidade de competir, produzir e exportar. Veja só a agroindústria que escapou desse dilema do capitalismo de compadrinho e se tornou o lado da economia mais produtivo, voltado à exportação. E hoje nós temos uma das melhores agriculturas do mundo. Por quê? Porque o Estado não interveio na economia agrícola. Então nós temos que voltar a pegar a agroindústria como exemplo para a indústria, para a área de serviço. O Brasil pode ser e tem toda a capacidade de ser competitivo. Nós temos grandes empreendedores, grandes empresários, executivos brasileiros hoje nas principais empresas do mundo como seus gestores. Então, nós temos capital humano, nós temos capital físico, nós temos criatividade e espírito empreendedor. O que falta é destravar o Estado, tirar o Estado de cima da gente e, de uma forma ordenada e gradual, abrir a economia. Como a gente fez com o Plano Real, lembra? Cada 4 anos vai abrir a economia, então tem que ser igual. Daqui a 4 anos a alíquota máxima no Brasil vai ser 5%, nós vamos abrir, vai se tornar uma nação aberta. Enquanto isso, tem que simplificar regras, simplificar regulação e preparar o Brasil para competir internacionalmente. E aí é que eu volto no primeiro ponto. Você disse cada 4 anos. Acontece que a cada 4 anos nós trocamos de presidente da República, há eleições, o Brasil pode tomar outro rumo. Existe alguma maneira de você amarrar um programa que dure, sei lá, 20 anos? Como é que a gente resolve esse dilema? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem que separar a agenda de governo da agenda do Estado. Programas do Estado é isso. Nós vamos abrir a economia, nós queremos ser, no Doing Business, uma das 5, 6 economias mais competitivas em 10 anos. E você tem que ter um projeto, tem que ter um projeto de longo prazo, e que isso aqui é uma corrida de revezamento. Um governo pega o bastão e corre mais um trecho e passa ao outro. Mas essa agenda tem que ser consensada com a sociedade. E aí, o meu otimismo. Nós temos hoje uma geração jovens de brasileiros engajados em fazer essa transformação, essa mudança, quer uma economia aberta, quer o Brasil voltado ao mundo, e isso é a força motora da mudança na política brasileira. Essa turma que começou a ir para a rua em 2013, eles querem renovação da política, preparar o Brasil para uma nova era. Então, eu acredito que essa turma e a pressão constante desses movimentos em cima dos políticos é que vai fazer o Brasil sair do Brasil clientelista para um Brasil voltado ao mundo e à exportação. Agora, me corrija se eu estiver errada. Você mencionou a nova geração, né, de fazer pressão, de pressionar por mudanças. Essa nova geração, ela tem vontade de fazer política, entrar para a política? Eu sinto muito nas conversas que eu tenho que não existe isso, que a política virou uma coisa que as pessoas olham meio de lado. Como é que a gente retoma o entusiasmo da juventude por fazer política
integralmente dentro do Congresso? Olha, senhora, eu vou te dar uma boa notícia. Está cheio de jovens já fazendo política. É que eles não aparecem na imprensa nacional. São pessoas que estão engajadas nas políticas municipais. São prefeitos de pequenos e médios municípios. São pessoas que estão disputando nas suas cidades. É interessante que a renovação começa pela cidade, porque na cidade você acha que você pode fazer a diferença. Se eu sou um empresário local, numa cidade de médio porte, eu falo, puxa, eu quero ajudar a minha cidade, disputo a eleição, ganho a eleição e está fazendo enormes transformações. Eu que venho formando políticos, né, há quase 10 anos no CLP, eu vejo essa transformação. Quanta gente boa tem na política, numa faixa entre 25 e 35 anos, nos pequenos municípios e médios municípios. Eu quero te explorar um pouquinho, Felipe, sobre esse CLP, esse seu centro de lideranças. Eu vou só dar um intervalinho aqui. Ó. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com o Luiz Felipe Dávila. Show Business volta já já. Estamos de volta na conversa com Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, falamos sobre esse centro de liderança pública que você preside. Parece que ele tem 10 anos, né? Isso. Não tem fins lucrativos. Não. Enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona esse centro. A ideia do centro é formar uma nova geração de líderes públicos no Brasil, líderes comprometidos com essa agenda reformista do país. Então, nós temos praticamente uma parte de treinamento, de cursos, que é voltado para a área de liderança e gestão pública. E essa área de liderança e gestão pública, a gente faz uma coisa muito interessante. Qual é o impacto das medidas que você tem que tomar no governo versus o custo político? Porque toda vez que você conversa sobre gestão na área pública, você só fala do impacto, mas você deixa de fora uma questão extremamente importante para o político. Qual é o custo político? Quantos votos vão me custar? O que acontece com a minha coligação? Vai ter greve? E essa equação é muito importante para o político poder tomar uma decisão. Isso faz com que o diagnóstico seja mais preciso dos desafios. E uma das coisas da liderança pública é você saber que brigas você quer comprar e não, que valores nós temos de preservar e que valores temos de mudar. Então, o que nós fazemos é preparar essas pessoas para ser melhores gestores, melhores líderes públicos. Nesses 10 anos, esse pessoal que você formou acabou indo para que áreas? Assim, ou que prefeituras, ou que estados? Olha, felizmente, a maioria deles estão em cargos executivos. São prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais. Tem uma minoria do legislativo e nos últimos 2 anos nós tivemos pessoas do Ministério Público entrando no nosso programa, especialmente de mestrado em liderança e gestão pública. Então, a gente começa a ter uma mistura um pouco melhor até da área pública. Agora eu quero saber, esse centro ensina a ter voto? Não, o voto é uma coisa interessante. Eu acho que toda pessoa que disputa eleição, ela tem uma genuína vontade de transformar o país. As pessoas têm isso, porque como você cativa uma pessoa, como é que você vota em alguém? Você criou uma empatia, alguém disse alguma coisa que você se importa. Então, as pessoas têm isso. O problema é quando elas entram na máquina pública, se elas não têm claramente o diagnóstico do problema e o que elas querem deixar como legado, elas são consumidas pelo cotidiano da vida pública e elas passam a ser meros bombeiros. Você apaga um incêndio, fogo e não fazem nada em 4 anos. Para você fazer alguma coisa, você tem que ter esse senso de legado, o que eu quero deixar, que brigas eu quero comprar e ter um diagnóstico correto das mudanças de valor, que é muito mais complicado, mudança de valor e comportamento, e da melhoria de gestão. Melhoria de gestão é fácil. O difícil é você avaliar isso politicamente, né? O difícil é o peso político. Vocês têm uma avaliação sobre os estados, Sim. Né? Como é que funciona esse ranking de gestão nos estados? O ranking de competitividade dos estados nós temos há 4 anos, começamos com o Economist e hoje a Tendências Consultoria é a nossa parceira. São 64 indicadores em várias áreas e isso ajuda os estados a fazer um diagnóstico melhor dos seus desafios. Mas mais do que ajudar a fazer um desafio é escolher a prioridade da briga, porque você não vai conseguir mudar 67 indicadores, então você vai ter que dizer quais são os 4, 5 indicadores que querem mudar. E aí o CLP oferece programas, cursos para ajudar os governos a capacitar suas equipes para melhorar esses indicadores. Então, e eles mandam, os estados mandam gente, secretários, Olha, vou técnicos? até dar um exemplo que é muito interessante. O governador Marconi Perillo, em Goiás, o estado dele está em 12º lugar. E ele disse há 2 anos atrás que a meta do governo dele era entregar o governo em 2018 entre 5º e 6º lugar no ranking de competitividade. E aí ele criou uma força-tarefa para melhorar os indicadores do ranking. Então, nós capacitamos essas pessoas, criamos uma unidade de entrega e ele está ali melhorando. E vocês já fizeram avaliação? Estamos fazendo as avaliações. E agora é o ranking que tem que dizer que se ele melhorou ou não. Quando é que sai esse ranking? Vai sair em 21 de setembro desse ano.
Felipe, na hora que vocês fazem alguma seleção dessas pessoas que vão entrar para esses cursos, como é que você escolhe? Vamos ver, alguém que esteja nos assistindo agora. Eu quero ser gestor público, gostaria de me inscrever no CLP. Como é que eu faço? Bom, olha, primeiro, nós só focamos em pessoas que já estão em governo. Nós não preparamos pessoas que querem entrar no governo, né? Ajudar as pessoas a resolver os desafios dentro do governo. E o processo de seleção, Sônia, é muito rigoroso. Eles têm que escrever, tem que ter cartas de recomendação, tem parte de entrevista, tem que explicar que projetos eles querem implementar no governo, quais são os desafios que eles encontram na parte de gestão e liderança. E aí nós analisamos todo esse arcabouço para selecionar as pessoas que participam dos programas. Sei lá, o curso inclui Lexotan para enfrentar a burocracia dentro da área pública? Como que você lida com isso? Porque você pode ter uma noção, você pode ter um curso bom e você chega na máquina pública e isso emperra. Olha, é uma coisa muito interessante. Nós temos um programa que é o nosso principal programa, que é um mestrado em liderança e gestão pública. É um programa de 15 meses. Que tem um módulo internacional. Nos últimos 3 anos foi na Universidade de Harvard, na Kennedy School, e esse próximo ano vai ser em Oxford, na Escola de Governo de Oxford. Mas o interessante é que o maior aprendizado é entre os alunos. É interessante como eles criam uma liga entre eles e falam assim, como é que você conseguiu fazer isso na sua cidade? Como é que você conseguiu aprovar essa lei? Então, é a troca de experiência, uma comunicação, né? É a comunidade trocando experiência. E isso é muito legal. A gente cria um fórum para eles trocarem essas experiências. Bom, por falar em comunicação, a gente tem que falar aqui um pouquinho dos seus livros, né? Você acabou de lançar seu 8º livro. Exatamente. Conta um pouquinho para a gente. Olha, o lado bom de fazer esse 8º livro que é uma coisa muito prática, assim, são os 10 mandamentos que o Brasil precisa fazer para entrar nessa rota do crescimento, da prosperidade, o Brasil voltado ao mundo, não o Brasil isolado do mundo, né? E os 10 mandamentos são medidas muito práticas que poderia ser quase que um esboço de programa de governo para o próximo presidente da República. Então, você podia falar um pouquinho, então, dessas 10 medidas, algumas coisas básicas? Por exemplo, uma defesa que nós fazemos é implementar no Brasil o verdadeiro federalismo. Nós precisamos descentralizar o poder. Esse poder concentrado em Brasília faz mal ao país. Nós precisamos devolver poder aos estados e municípios, porque os estados e municípios são laboratórios para testar novas políticas públicas. Pois é, Felipe, eu concordo com você. Agora, o problema é como. Como então, você faz as pessoas abrirem mão do poder? Porque isso significa a União abrir mão de poder e de arrecadação. Isso. Como você convence, olha, você agora não vai mais ter tanto poder, nem ter tanto dinheiro. A sociedade pode ajudar, talvez? De 2 formas. Primeiro, hoje, a maioria das pessoas que acabam indo para o Congresso Nacional são por exemplo, prefeitos. Então, são pessoas que tiveram uma experiência na gestão executiva. E isso muda a capacidade de entender como é que é esse fluxo do dinheiro. Muitos senadores foram governadores, ou voltarão a ser governadores. Então, na verdade, você tem mais gente no Congresso a fim de ter mais poder na mão dos prefeitos e dos governadores do que em Brasília. Então, eu acho que é muito mais... É só o executivo não atrapalhar. É só o executivo. Mas uma coisa muito importante, nessa descentralização, precisa ter descentralização, como você bem mencionou, das receitas, né? Porque, na minha ideia, municípios precisam viver das receitas como o seu IPTU. O ITR deveria ser o imposto municipal. Por que o ITR, o imposto territorial, né, rural, das fazendas, tem a ver com a federação, se está no município, né? E o ISS. E os estados vão ter que viver do IVA, do imposto, né, de um ICMS turbinado que seria o IVA. E assim, os municípios que não tiverem receitas para viver e ser independentes, terão de fundir com outros municípios. Porque uma das coisas que nós criamos no Brasil foi uma profusão de municípios que não tem receita, que vivem nessa mesada do fundo de participação dos municípios. Então, isso não é um município. Como é que você é independente se você vive da mesada do seu pai? Né? Não tem condições. Então, então, o verdadeiro federalismo vai trazer mais racionalidade à política quando nós transferirmos essa autonomia para estados e municípios. Então, esse é o segundo mandamento. ponto, se a gente pudesse, assim, senão não tem um tempo de conversar outras coisas. O segundo ponto tem uns 4, 5 mandamentos voltados para a abertura da economia brasileira. O Brasil precisa se inserir nas cadeias globais de valor novamente. Isso é fundamental para o Brasil modernizar. Nós perdemos... Sônia, o Brasil era muito à frente da Coreia do Sul, como você sabe. O Brasil exporta menos que Taiwan. Taiwan é uma ilhota desse tamanho. E o Brasil exporta menos que uma ilhinha que nem Taiwan. É uma vergonha. Nós precisamos voltar a crescer, olhar para o mundo e exportar. Eu acho que
me corrija se eu estou errado, o principal hoje é olhar para frente. O que a gente perdeu foi... Então, os outros, tem muitos nessa área política e tem um que é muito importante, que é a mudança na capacidade de formação do servidor público. Nós precisamos ter um servidor público movido pelo senso de meritocracia. Nós precisamos ter esse dinamismo no setor. Todo país que tem democracia estável tem uma burocracia bem qualificada. A meritocracia, você tem que abrir a possibilidade da pessoa ser demitida. Sim. Se ela não for bem. Sim. Se não houver isso, se eu não tiver nenhuma preocupação com a minha demissão e também não tiver muito interesse em trabalhar, eu fico lá até o fim da minha vida. É isso mesmo. O servidor público tem que estar preocupado com a política de resultado. Eu não quero saber quanto o Estado brasileiro gasta em educação. Eu quero saber quanto ele está gastando por aluno e se o aluno está aprendendo ou não o que ele precisa aprender naquela série. Então, essa mudança de mentalidade, a política de resultado, quanto do nosso dinheiro público está sendo em gasto e como isso está beneficiando a pessoa na ponta, é fundamental. Então, é uma mudança de cultura importante no setor público, mas é fundamental termos uma burocracia bem formada para ter, inclusive, a continuidade de políticas públicas, como você mencionou no começo da entrevista. Bom, Luiz Felipe, eu quero me aprofundar um pouquinho, não sei se vai dar tempo, nesses outros 8 aspectos, mas eu vou te interromper 1 minuto para falar com o nosso Luiz Marins. Sônia, é preciso que todos nós compreendamos que existe um custo, e um custo muito elevado da falta de civilidade para a empresa. Falta de civilidade entre os colaboradores da empresa. Pessoas rudes, pessoas grossas, pessoas, na verdade, grotescas, que não falam com licença, por favor, nem muito obrigado, nem me desculpe, e isso faz com que a produtividade caia. Esse custo, ele se eleva porque as pessoas não têm prazer em ir trabalhar, não têm prazer em participar daquele ambiente, daquela comunidade empresarial. E por isso a produtividade cai, e por isso o custo aumenta. Há pesquisas muito interessantes sobre isso. Então, a minha sugestão, Sônia, para o seu telespectador é que a gente pense em fazer um treinamento de civilidade nas empresas da gente. Sabe, fazer um treinamento sério. Às vezes a gente tem vergonha de fazer isso, mas é o que as pessoas mais querem e precisam. Pense nisso. É com você, Sônia. Concordo com você, Luiz Marins. O tema realmente foi muito apropriado e eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Felipe Dávila já sobre isso. No próximo bloco, tem mais conversa com Luiz Felipe Dávila. Voltamos com Luiz Felipe Dávila, cientista político e especialista em gestão pública. Luiz Felipe, o nosso professor Marins levantou o tema de custo de civilidade dentro das empresas. Você acha que isso cabe na área pública? É fundamental. A democracia só existe se acreditarmos no valor da civilização e da civilidade. Se não tivermos regras, se nós não tivermos comportamentos que nós respeitamos um ao outro, como a liberdade impera? Como que a democracia vigorará numa nação? Então, isso é fundamental. Aliás, o Aristóteles já dizia que formar cidadão é formar homens e mulheres virtuosos, né? Então, ele sempre dizia que a questão de virtude tem muito a ver com civilidade. Eu acho que a grande pergunta que nós podemos fazer é, será que a democracia pode sobreviver com esse esgarçamento da civilidade no mundo que nós vivemos hoje? Isso não coloca em risco todos esses valores e princípios que nós defendemos há tantos anos? Então, me responde a sua própria pergunta. Não, essa é uma coisa que eu quase está sendo especulação para o tema do meu próximo livro. Eu estou pensando muito nisso. Eu falo assim, como é que o mundo pode sobreviver numa crise de civilidade e civilização? Quando você perde parâmetros, referências, exemplos, valores... Sobre ética, sobre tudo. Sobre ética e sobre pessoas. Quem são as nossas referências na política? Quem são os nossos exemplos? Né? Então, isso tudo é algo muito preocupante, porque isso abre o espaço para demagogia. Precisava de uma lição de civilidade, essa ação que as senadoras tiveram essa última semana ao invadir a mesa do presidente do Senado, Eunício de Oliveira?
É exatamente, é um desrespeito à instituição. Aquilo não é um comportamento apenas, é um desrespeito à instituição, ao Senado, o que o Senado representa. Então, isso é a falta de civilidade que coloca em risco o trâmite da democracia, o bom funcionamento do sistema democrático. Pois é, Luiz Felipe, pensei nisso que você está falando e me lembrei agora de uma atitude que o Trump, nos Estados Unidos, acabou de ter, que foi desmurrar a CNN publicamente num vídeo que ele próprio montou. Como é que você cobra a civilidade quando um presidente da República dá esse tipo de exemplo? Além de tudo, é um ato de não civismo e de civilidade, e de não civilidade. Por quê? Porque é uma agressão, não é a CNN, é a liberdade de imprensa, um princípio fundamental da democracia. A democracia sem liberdade de imprensa não existe. Então, isso não é uma agressão à CNN, é agressão a um princípio, um valor da Constituição americana, dos Founding Fathers, que sempre defenderam isso como um valor intrínseco da democracia americana. Mas o que você faz quando o presidente de primeiro mundo, do maior país, maior economia do mundo, toma uma atitude dessa? Nós estamos chegando no fundo do poço? Essa a minha preocupação. Se amanhã o presidente dos Estados Unidos, as nossas senadoras no Congresso, na Europa, a gente começa a perder, no fundo, o que é a civilização e a civilidade? São códigos éticos de comportamento que nos unem e nos fazem respeitar um ao outro, apesar das divergências. Se nós acabamos com essa fronteira, com essa barreira, se nós desrespeitamos ou não damos a devida importância a isso, o que sobra? A barbárie, a luta, a disputa. É um mundo medieval, é um mundo selvagem. Então, o que me preocupa é como a democracia vai sobreviver no mundo e que as pessoas não se importam mais com isso. Porque essa ausência de valores, né, Sônia, é em casa, na escola. Isso começa, como o Luiz Marins colocou bem ali, desde cedo. Então, você começa, tem que ser na empresa, na escola, em casa. Se a gente não se... Então, falta educação? Falta educação. E falta educação política, educação... Mas sabe o que acontece? Não sei, como é que você ensina? Então, se você defende essas coisas hoje, você é chamada de conservadora, de careta, né? Ensinar valores hoje, nossa, mas como você é uma pessoa conservadora, como você é uma pessoa careta? Não, é fundamental para mantermos a nossa democracia e as nossas liberdades funcionando. Pois é, você me lembrou uma outra coisa, que é a internet, né? Na internet cabe tudo, né? Qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de questionamento. Só não cabe ainda uma triagem do que isso é relevante, não é relevante, se isso é verdade, não é verdade. Então, as pessoas estão se educando por um meio super complicado. Como você vê o futuro disso? Como é que nós vamos evoluir com essas informações, enfim, girando pelo mundo inteiro, pela internet, com uma rapidez incrível, e os nossos jovens lendo ali, nossas crianças, adolescentes, não sabendo como fazer essa triagem? Esse mundo da pós-verdade, né, que é o mundo da... Nós temos... o que vai depurar isso são realmente essas referências ícones de valores. Você pode ler alguma coisa na internet, mas você vai querer checar num jornal importante, né, como o Estadão. Você quer entender se aquela notícia é verdadeira ou não. Você vai checar com seus pais se aquilo faz sentido ou não. Então, você vai sempre buscar outras referências para ver se aquele negócio faz sentido ou não. O problema é se essa gênese, que são esses pilares da referência, começarem a perder credibilidade. Aí você vai chegar com quem? Né? Aí você passa a acreditar nas versões mais do que nos fatos. Uma das coisas que nós fazemos muito no CLP, no Centro de Liderança Pública com esses políticos, é tentar isolar o aspecto político-partidário dos dados e fatos. Vamos olhar dados e fatos. Depois você faz o seu julgamento político, partidário, mas você tem que entender qual é o problema. Por exemplo, a questão da reforma da Previdência. É um absurdo dizer nesse mundo da pós-verdade que não existe rombo na Previdência. Como é que alguém em sã consciência pode falar uma coisa dessa? Isso está comprometendo o futuro dos nossos filhos e os futuros dos nossos netos. Nós estamos colocando em risco as finanças públicas brasileiras. É uma irresponsabilidade falar isso. Nós podemos discutir se essa regra é justa ou injusta, mas negar algo fundamental... Você acha que uma atitude dessa é uma irresponsabilidade, é uma atitude ignorante ou é uma atitude política?
No fundo, elas são as três coisas, mas só que ela coloca em risco não são esses políticos, porque esses políticos daqui a 5, 6 anos estão fora do poder, estão aposentados, mas o dano, o estrago que foi feito com essa decisão de não aprovar agora, afetará a vida das próximas gerações. No fundo, qual é a crise política que nós vivemos? Por que nós vivemos a maior recessão da nossa história? Por 14 anos de desmando dos governos petistas. Isso aqui é consequência de atitudes tomadas nos presidentes anteriores, no presidente Dilma Rousseff e no presidente Lula. Então, assim, nós estamos pagando esse preço hoje com a maior recessão e o maior desemprego da história do país. E se nós não aprovarmos essas reformas fundamentais, quem vai pagar são os nossos filhos e netos. Então, eu acho que essa questão de pensar em legado, em próximas gerações, tem a ver com os valores da civilização, da civilizar, é deixar um país melhor para os nossos filhos. Agora, como é que você convence o brasileiro, cuja vida melhorou nos primeiros anos dos governos petistas, melhorou bem porque gastaram um dinheiro que não tinham, né? E que agora nós vamos ter que economizar. Como é que você convence essas pessoas que essas reformas são necessárias e que essa atitude é uma atitude salutar para o futuro? Como elas abrem mão do sonho que elas tiveram, né, de ascensão social nos governos petistas, né, no governo petista, mais especificamente no governo Lula, que a Dilma já tinha acabado o dinheiro, já não tinha mais como fazer essa distribuição e fomos se endividando. Como é que essa pessoa se conscientiza, fala, gente, eu tenho que fazer essa economia, porque senão meu filho não vai ter para onde ir? Bom, Sônia, a primeira coisa é que as pessoas viveram uma ilusão e hoje elas estão pagando caro, né? Nós temos 14 milhões de desempregados, essas pessoas que ascenderam à classe média voltaram para uma classe baixa, estão sofrendo, não conseguem emprego e hoje começa a dar um medo pior, que elas talvez não consigam mais nenhum emprego se as coisas continuarem do jeito que estão e pior, os filhos não conseguirão emprego. Olha só, como é que na sociedade do conhecimento que nós vivemos hoje, que é produção de conhecimento, que produz bens, num país que 48% dos jovens não terminam o ensino médio, Sônia, como é que nós estamos preparando os nossos jovens para esse mundo do conhecimento, para esse mundo competitivo da produtividade, se nós temos esse desastre na educação brasileira? Como é que nós vamos ajudar essas pessoas de baixa qualificação a recuperar o seu emprego? Então, as pessoas já estão sentindo na pele o que é o desgoverno. Por isso que eu acho que nesses momentos as pessoas são mais dispostas... O eleitor vai ter essa consciência? Olha, preciso... Elas estão realmente sentindo, né? O dinheiro não cai de árvore, gastamos tudo que a gente tinha e agora nós vamos ter que ter um outro tipo de atitude em relação a isso. Existe essa consciência? Você percebe nas ruas ou em pesquisa? Onde você percebe isso? Olha, interessante. Na França, para pegar um exemplo, o Macron acabou de vencer uma eleição presidencial e o slogan dele de campanha era muito simples. Eu vou falar a verdade. E começou a falar a verdade. Eu vou cortar os benefícios do setor público, eu vou fazer a reforma da Previdência, eu vou diminuir o número de parlamentares, né? Está fazendo uma reforma agora. Então, ele se elegeu falando a verdade. As pessoas no mundo da pós-verdade estão cansadas de ser ludibriadas, enganadas. Elas querem escutar a verdade. O problema, eu falo, as pessoas não temem mudanças, as pessoas temem perdas. Se você especifica o que nós temos de abrir mão hoje, ou perder hoje, para ganhar amanhã, algumas pessoas, não estou dizendo que são todas, mas elas topam correr esse risco. O que elas não querem é ser enganadas. Então, essa história de que, não, eu vou entrar no poder e resolver as coisas, isso não é verdade, as pessoas não acreditam mais nisso. E outra, não prepara as pessoas para manterem esse espírito infantilizados, que é o grande personagem, é o chefe que resolve as coisas. Não é o chefe, é nós somos donos do nosso destino. São as nossas escolhas que determinarão o Brasil que nós teremos amanhã. Olha, ao longo da nossa conversa, você falou muito essa nova geração, nova população, novo eleitor. Esse novo eleitor, com tudo que está acontecendo aí, ele mistura muito todos com todos, né? Existe uma miscelânea de quem é o quê, quem faz o quê, quem corrompeu quem. Qual seria a sua sugestão para esse eleitor dele poder votar com mais consciência e saber em quem ele está votando e poder fazer essa ação conscientemente?
Olha, eu já acho que hoje existem várias formas de fazer isso. Primeiro, é o interesse maior pela política. Você começa a ler mais, saber mais, né? Conhecer um pouco mais da política, das pessoas que estão participando da política. Isso te faz ter um conhecimento, um discernimento melhor. Mas já existem coisas muito interessantes. Eu vou dar um exemplo. Tem um site que chama Ranking dos Políticos, que é espetacular. Você entra lá no Ranking dos Políticos e ele mostra o desempenho de cada parlamentar, como é que eles estão votando, tem a foto, tem pontuação, quem está em primeiro e segundo no ranking. Então, existem já formas de você conseguir... E esse site é confiável? É confiável. Não, é muito interessante porque ele só se baseia nas votações dos parlamentares. Então, como é que você votou determinada matéria? Então, esse aqui votou contra a reforma trabalhista, esse aqui votou a favor da reforma trabalhista. Então, quantos pontos eles ganham ou perdem votando matérias? É um site muito interessante. Então, que, por exemplo, é uma coisa já existente que pode ajudar as pessoas a fazer um julgamento um pouco mais criterioso. Porque quantas pessoas nos ligam, né, Sônia, antes da eleição, e falam assim, nossa, quem que você vai votar mesmo para deputado? Quem que você vai votar para vereador? Mas veja só que coisa impressionante. Como é que nós podemos ter cidadãos engajados, participativos, se 70% dos eleitores não lembram quem votou na última eleição? 70%? 70%. Se você perguntar para os teus amigos quem votou para deputado federal, alguns vão lembrar. Mas se você perguntar deputado estadual, vereador, esqueci quem foi. Bom, então, nós temos um problema. É a omissão da cidadania que também é parte da culpa da situação política que o Brasil vive hoje. Talvez, dentro desse quadro que você descreveu, essa amnésia temporânea é fruto de um sistema político confuso, centralizado. Se a gente houvesse uma reforma política onde você pudesse votar em quem você vê trabalhando perto de você, que é o voto distrital ou distrital misto, você não acha que isso mudaria? Essa vai ter que ser minha última pergunta, Luiz Felipe. Não, bom, eu defendo o voto distrital há 6 anos, né? Venho fazendo vários estudos sobre o voto distrital. Acho que o voto distrital caberá uma mudança importantíssima no Brasil, que é aproximar o seu representante do eleitor. E o eleitor vai poder fiscalizar e cobrar muito melhor o seu deputado. Então, essa história do accountability, da responsabilização, é algo fundamental para revigorar a nossa democracia. Boa medida, Sônia. Felipe, vou ter que te convidar de novo para a gente, olha, passei aqui da terceira, praticamente, pergunta. Muito obrigada pela Sônia. sua presença. Um prazer estar aqui com você. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!